Uma coisa que Jesus falou e que a gente não pode esquecer é que se duas ou mais pessoas concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo Pai que está no céu. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca mentiu e nunca jogou conversa fora. Tudo o que ele falou é a mais plena verdade. Se nós dermos ouvidos às palavras de Deus, nós seremos vitoriosos em todas as batalhas da vida. Por esse motivo, eu convido você a orar comigo. Juntos nós vamos concordar com a sua cura, com a sua libertação, com a sua prosperidade financeira, e pode acreditar, a solução do problema que há anos você não consegue, há anos você vem lutando, você vai conseguir. Se você tão somente crer na palavra de Deus e concordar comigo em oração. Tenha certeza, Jesus ele nunca jogou conversa fora. Aquilo que ele falou é a mais pura verdade. Tudo quanto ele ensinou é para o nosso bem. Mas não basta a pessoa ter fé. Não basta a pessoa ir na igreja. É preciso crer de verdade e, além de crer, é preciso aprender como é que se usa a fé. Quando a gente entende e faz conforme Jesus fazia, então o poder de Deus opera do mesmo modo que operava no passado. Então vamos crer, vamos orar e a coisa vai acontecer. E por falar em coisa acontecer, antes de fazer a nossa oração, eu gostaria de apresentar para você este livro aqui. Este livro, você vai aprender nele o que você precisa saber sobre fé e oração. Nesse livro eu explico como ter uma fé sólida, como usar para vencer qualquer situação. Ainda tem também 7 orações que vão ajudar você. Esse livro custa R$ 75, você pode pagar no Pix ou dividir no cartão de crédito em até 5 parcelas de R$ 15 sem juros. Para fazer o pedido é só você enviar um e-mail para editora@entendabiblia.com informando o nome, endereço completo, inclusive o CEP. Você vai receber um e-mail de confirmação e um código para acompanhar a entrega. O frete é grátis para todo o Brasil. Você não pode deixar de ler este livro. Agora eu quero estudar com você uma oração que Moisés fez e é uma coisa que nós também devíamos pedir ao Senhor. No Salmo 90, a partir do versículo 14, ele disse assim: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Tem versão que diz para que regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos entender isso aí. Moisés está pedindo a Deus que envie de madrugada a sua benignidade, para que ele possa se alegrar todos os dias. E ele pede ainda que Deus lhe acrescente aos anos da sua vida dias alegres, tantos quantos foram os anos que ele viveu oprimido pelo inimigo, como uma recompensa pelos tempos maus. Meu querido, minha querida, faça das palavras de Moisés as suas palavras quando você for orar. Peça isso para Deus, que Ele te cubra de benignidade nas madrugadas. Enquanto você dorme, que a bondade dEle cubra você, para que os seus dias sejam prazerosos e que Ele te recompense por todos os dias tristes que você passou debaixo da opressão do inimigo. Peça isso, porque Deus, Ele quer dar para você essa bênção. Moisés disse ainda: apareça a tua obra aos teus servos.
Nós que somos servos de Deus, nós que cremos no Senhor, temos que ver as obras de Deus, na nossa vida principalmente. Se você é um servo, uma serva de Deus, o que é servir a Deus? Servir a Deus não é você ficar o tempo todo na igreja e nem ficar recitando a Bíblia, nem aleluia, aleluia, e não é isso. Servir a Deus é você buscar conhecer a palavra dele. É você aprender a Bíblia. É você resistir às tentações. É você, por exemplo, lutar para ser curado, lutar pela sua prosperidade. É você se santificar, se preparar para fazer sempre aquilo que é agradável a Deus. O servo, a serva de Deus, quando tem algum problema, ele faz uso da palavra. Enfrenta o inimigo que está afrontando ou causando algum mal na sua vida, na sua família, e vence aquele mal em nome de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a Deus, porque a nossa vitória sobre o mal, ela glorifica o nome do Senhor. A vontade de Deus é que você se liberte totalmente e seja próspero em todos os sentidos. Então, como eu ia dizendo, se eu sou um servo de Deus, eu tenho que pedir como Moisés pediu. Eu tenho que falar para Deus, apareça a tua obra ao teu servo. Você tem que fazer o mesmo. Se você é um servo, uma serva de Deus, você tem que orar a Deus, pedir que as obras dele se manifestem na sua vida. Tudo aquilo que ele prometeu tem que se cumprir na nossa vida. Tem que aparecer, meu irmão. Tem que aparecer, minha irmã. Se nós somos servos, nós temos que contemplar a obra de Deus. Ela tem que aparecer em nossa vida. Nós não podemos apenas dizer que cremos e continuar vivendo como vivem todas as pessoas. A gente diz que crê e a nossa vida vai passando e nada da bênção chegar. Está amarrado esse negócio, meu irmão. Jesus não morreu em vão. Ele deu a vida dele por nós. E ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E para que é que ele deu a vida dele? Para eu continuar vivendo oprimido pelo diabo? Para você continuar enfermo, com problema na vida? Com problema na vida financeira? Com problema no lar, no casamento, na família, com os filhos? De forma alguma. Jesus deu a vida dele para você continuar enfrentando lutas? Não. Lutas nós vamos enfrentar, mas vamos vencer. Então, nós não podemos continuar sofrendo. De modo algum, nós podemos continuar sofrendo nas garras do diabo. Jesus afirmou que ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então, se você não está tendo uma vida abundante, eu digo isso em todos os sentidos, não é só financeiramente, vida abundante quer dizer vida plena. Cada órgão, cada membro do seu corpo tem que ter vida e vida plena, em todos os sentidos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus, que criou todas as coisas, é o Deus que criou todas as coisas, e ele não fez ninguém para sofrer. Todo tipo de sofrimento, seja ele qual for, vem do diabo. Existe um mal por trás de todo sofrimento. E Jesus veio ao mundo em carne, como homem. Veio aqui para desfazer as obras do diabo. De que maneira? Dando a sua vida na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado de Adão, que caiu sobre toda a humanidade. Portanto, toda a humanidade ficou nas mãos do diabo por causa de Adão ter desobedecido a Deus. Jesus veio e deu a vida dele como pagamento, derramou o sangue dele como pagamento para que nós fôssemos aceitos novamente por Deus. E ele veio e desfez as obras do diabo. Isso tem que ser notório na minha vida, na sua vida. Gálatas capítulo 5, inclusive, versículo 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Moisés disse, apareça a tua obra. Que obra? Qual é a obra de Deus? Jesus disse, qual é? Está escrito lá em João capítulo 6, versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas não é você falar, eu creio, não. É você crer
que ele veio e pagou o preço do seu pecado, da sua dívida, para que você agora pudesse ser filho de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que crer que Jesus veio para me resgatar de debaixo das garras do diabo e me tornar um filho de Deus, com direito a todas as bênçãos prometidas na Bíblia, porque o filho tem direito a tudo quanto é do Pai. Com base no que diz as Sagradas Escrituras, eu posso reivindicar tudo quanto Jesus conquistou para mim. E ele garantiu que tudo quanto eu pedisse ao Pai, em nome dele, ele próprio o faria. São palavras dele, aquele que criou todas as coisas e que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, prometeu isto. Então, nós temos que deixar de lado as crendices religiosas e temos que crer apenas nele, em Jesus, e lutar pelos nossos direitos. Eu não tenho agora que ficar implorando para Deus me abençoar. Eu tenho é que agir em nome de Jesus. Você não tem que implorar para receber uma bênção. Você tem que agir de acordo com a palavra de Deus. A palavra que é revelada para você quando você lê a Bíblia ou quando você ouve a pregação. Aquilo que você entende é o que você tem que fazer. Você tem que fazer cumprir aquela promessa que Deus falou no seu coração quando você estava lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação. Como agora, aquilo que Deus está falando ao seu coração, Ele está te dando. É só você crer e determinar que a bênção do Senhor esteja contigo, em tudo quanto você puser as mãos. E Jesus garantiu, se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos ver a glória de Deus. Nossos filhos precisam, nossos familiares precisam, nossos vizinhos precisam, todas as pessoas precisam ver Deus em nós. Porque quando todos verem que você foi curado, foi liberto, está prosperando, está feliz, seus problemas foram resolvidos, quando as pessoas virem essa mudança em você, então eles vão despertar e também eles vão querer servir ao Deus que você serve. O Moisés disse mais, ele disse, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 18 fala, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O que é que está dizendo aqui? Está dizendo que, como pela ofensa de Adão, o juízo de Deus veio sobre toda a humanidade, fazendo com que todos estivessem condenados à morte, a morte eterna, a separação de Deus, assim também por um ato de justiça feito por nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus veio sobre todos para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Entenda uma coisa. A graça de Deus ela foi oferecida a todas as pessoas, sem exceção, todo mundo. Até para aquela pessoa que não respeita a palavra. Até o pior bandido, a prostituta, o adúltero, o assassino, a graça de Deus está à espera dessas pessoas. Ela já foi dada. Não é que Deus vai dar a graça dele para nós, ele já deu. Jesus pagou o preço da salvação de todas as pessoas. Ele comprou a alma de cada uma das pessoas com o sangue dele. Só que muitas pessoas ainda não estão desfrutando da graça de Deus porque ainda não despertaram para essa verdade. A pessoa se deixa enganar pelas religiões, achando que precisam se sacrificar para conseguir alguma bênção, quando a graça de Deus diz exatamente o contrário. O que é que diz a graça de Deus? Que Jesus se sacrificou por mim,
morreu pelos meus pecados, levou sobre o corpo dele as minhas dores, as minhas enfermidades e ressuscitou para me dar vida e vida com abundância. E essas coisas eu só recebo pela fé. Se eu não crer nisso, eu não recebo. Por isso tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não prospera, não progride, não é curado, não recebe saúde, não recebe a paz, porque ela não crê de fato na palavra. Essas coisas eu tenho que ter em mente. Você tem que ter isso na sua mente. Que não é mais para você aceitar o sofrimento. Se vem o sofrimento, vem o problema e você aceita, você negou a fé. Todo mundo precisa saber que não é necessário mais sofrer, não é mais necessário fazer sacrifício algum para receber a bênção de Deus. Basta crer, e crer de verdade. Quando o Espírito Santo vivificou Jesus, o que é vivificar? É dar vida de novo. Jesus morreu na cruz, desceu ao inferno, pregou para os espíritos em prisão, e depois o Espírito Santo desceu lá e ressuscitou Jesus, deu vida a ele novamente. E quando Jesus foi vivificado, eu fui vivificado com ele, juntamente com ele. Você foi também vivificado com Jesus. Quando alguém conhece a verdade e deixa a vida errada e se assume em Cristo, essa pessoa toma posse da vida eterna, juntamente com Jesus. Ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura, com direito a tudo o quanto Jesus conquistou, por meio do ato de justiça que ele praticou. Então, entenda uma coisa, bênção não é esmola. Você tem que entender isso. Tem gente que diz que foi abençoado, mas se contenta com a migalhinha. Moisés disse, não, deixa eu ver as suas obras. Moisés falou para Deus, eu quero ver as obras do Senhor. Nós temos que querer ver as obras de Deus na nossa vida. Não é esmola. Quando você for orar, não fica esmolando uma ajuda, não. Como se você fosse um estrangeiro. Não. Você já se tornou um filho, uma filha de Deus, se é que você crê em Jesus Cristo. Então, ser abençoado é um direito seu. Pedir a bênção não é pedir um favor. É você reclamar aquilo que é seu por direito. Aquilo que foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Essa é a diferença de quando um crente ora para quando um religioso ora. O religioso, ele não faz oração, ele faz choração. Ele fica mendigando, fica choramingando, quando não fica recitando palavras decoradas. Deus não pode abençoar dessa maneira. Deus quer que você reivindique aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Porque quando você se dirige ao Pai em nome de Jesus, o Pai vê que você crê no Filho dele. E aí te abençoa. Foi o que Jesus falou. Se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Meu querido, minha querida, Deus, o Pai, ele tem prazer em nos abençoar. No momento que a pessoa entende essas coisas e toma posse da promessa, que promessa? Aquela promessa que você entendeu quando você leu a Bíblia, ouviu a pregação, aquilo que Deus falou no seu coração. Você aceitou, assumiu aquilo, nesse momento o diabo perde o poder sobre a sua vida. Porque a graça de Deus está sobre você. Quando você orar, creia na graça que está sobre você. Não ora pedindo, não. Ora determinando o que aconteça, porque a graça de Deus está sobre você e ela fará o milagre acontecer. Ela entrará em operação e realizará o milagre que você precisa. Então, voltando agora no Salmo 90, deixa eu ler de novo aqui, diz assim, apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Meu irmão, a graça de Deus tem que ser sobre nós. Você, minha irmã, que vem enfrentando lutas, creia nisso. A graça de Deus está sobre você. Peça a Deus para que a obra dele apareça na sua vida. E ele vai confirmar sobre você a obra das suas mãos.
Continuando aqui, diz: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então vamos entender isso aí. O Salmo 1 diz nos versículos 2 e 3 que aquele que tem prazer na lei do Senhor será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa pessoa, ela vai dar fruto na estação própria, ou seja, tudo a seu tempo. Se você confia no Senhor, como diz aqui, tem prazer na lei do Senhor, você é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Você vai dar seu fruto na estação própria, nada fora do tempo, é na hora certa. As suas folhas não cairão, quer dizer, os planos da pessoa para o futuro, os sonhos que ela tem, não vão perecer. Pelo contrário, eles vão se cumprir a seu tempo. E aquilo que ela determinar vai acontecer. E tudo quanto ela fizer haverá de prosperar. Quando é que isso vai acontecer? Quando o coração dela se tornar perfeito para com Deus. Quando ela tiver prazer em buscar a Deus. Diz o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor. O que é deleitar? É sentir grande prazer. É você se alegrar em extremo. É você se deliciar com alguma coisa. Isso é que significa deleitar-se. Então aqui diz: deleita-te no Senhor. Alegre-se grandemente no seu Deus. Sinta um grande prazer nas palavras dele. E ele satisfará os desejos do teu coração. Meu querido, é quando isso acontece que o Senhor Deus então confirma as obras das nossas mãos. Não só no campo material, mas principalmente no campo espiritual. Você ora e faz descer fogo do céu. Você manda o demônio embora e ele vai. Você impõe a mão sobre o enfermo, ele fica curado. Você agradece a Deus pelo sustento e ele te multiplica o alimento. Você adora a Deus e ele abençoa o seu pão e a sua água. Você determina e o milagre acontece. E em tudo quanto você faz, você prospera. Isso tem que acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de todos os que estão debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus está sobre todos. Depende de cada um aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ore, peça a Deus, como Moisés pediu: apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Deixe eu orar com você agora, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por mais este ensinamento. A sua mão poderosa foi notória com Moisés, pois por intermédio de Moisés o Senhor realizou grandes sinais, operou maravilhas diante dos olhos de todo o povo. Hoje nós somos os que te pedimos, usa-nos para revelar o teu poder diante das pessoas, a quem tu chamaste para a salvação. Concede-nos, ó Deus, o dom de operar sinais e maravilhas no teu nome, para curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo, dar vista aos cegos, levantar os paralíticos, ressuscitar os mortos, fazer despertar para o evangelho essas pessoas que estão cegas pela religião, e outros tantos que se perderam no mundo dos vícios, da prostituição e do engano. Pai, eu oro por essa pessoa que necessita de uma bênção, e ela não pode mais esperar. Senhor, apareça a tua obra, desça sobre essa pessoa a tua glória. Cubra com a tua graça e a tua misericórdia. Pai, cura, liberta, prospera, abençoa grandemente essa pessoa que está orando comigo. E no nome de Jesus Cristo, eu paraliso o mal na vida dela. E eu digo: o diabo acabou. Pega tudo que é teu e deu fora, saia em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém.